nessa noite e adore a Deus, porque Ele está neste lugar para receber o seu culto, para receber o seu louvor, para receber a tua adoração, amém? Nós viemos neste lugar para adorar, amém? Quantos vêm neste lugar para adorar? Foque na adoração ao Senhor, amém? É o que nós vamos fazer aqui. Vamos adorar o Senhor, nós vamos adorar porque Ele é digno de ser adorado neste lugar, em nome de Jesus, amém? Palavra de Deus para a tua vida nesta noite está no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 15, amém? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 15, deixe sua Bíblia aberta. Daqui a pouco nós vamos começar a compartilhar uma palavra ao seu coração neste lugar. Mas antes de nós compartilharmos uma palavra, eu quero dar uma oportunidade a você de semear uma oferta na casa do Senhor. Nós temos ensinado à igreja a importância de nós sermos fiéis ao Senhor, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, da importância de nós não perdermos a oportunidade de semear, porque toda semeadura lançada no reino, na casa de Deus, ela produz frutos sobrenatural nas nossas vidas. Então, com alegria, amados, pegue a sua oferta, com alegria, porque nós viemos neste lugar para adorar o Senhor, amém? Então pegue a sua oferta, vamos ofertar ao Senhor. Nós vamos orar e consagrar. Deus, entregamos a Ti as nossas sementes, consagramos ao Senhor nesta noite, pedimos que o Senhor receba, Pai, cada semente que os Teus filhos estão plantando neste lugar, que a palavra de Deus venha de encontro às nossas necessidades, que o Senhor venha abençoar, prosperar e multiplicar todas as sementes na vida dos Teus filhos neste lugar, em nome de Jesus, amém. Então, se você tem uma oferta, te convido a sair do teu lugar e a entregar a sua oferta ao Senhor. Se você em casa vai ofertar, faça a mesma coisa, separe a tua semente para dedicar a Deus, porque Ele é digno de receber o que nós entregamos a Ele neste lugar, amém? Irmãs, eu gostaria que as irmãs entrassem para a gente poder pregar a palavra, amém, queridas? Pede para entrar, por favor, filho. Eu vou começar a pregar, não quero mais ninguém lá fora conversando, por favor. Amém? Amém ou não amém? Vamos entrar para a gente poder, porque nós estamos no culto ao Senhor, vamos ficar aqui dentro. A gente veio para cultuar a Deus, então vamos cultuar neste lugar, amém? Palavra de Deus em Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 22, nós vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 15, versículo 22, até o versículo 26, a palavra de Deus diz assim: Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias, caminharam para dentro do deserto, sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhe foi possível beber da água dali, porquanto era amarga. E esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a se chamar Mara. Então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo: Que haveremos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e o lançou sobre as águas, e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que Yahvé entregou os israelitas leis e ordenanças, e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor, declarando: Se ouvires atentos a voz de Yahvé teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, se derem ouvidos aos teus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Amém? Senhor Deus e Pai, te louvamos nessa noite pela oportunidade que temos
de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para poder louvar o teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. E nós queremos pedir ao Senhor nesta noite, que o Senhor venha falar ao coração da tua igreja, que o Senhor venha ministrar sobre a vida dos teus filhos, a tua verdade, Senhor, porque tu és Deus, porque tu és Senhor. E neste lugar nós entramos como igreja, Senhor, para prestar um culto ao Senhor, Pai, para prestar toda a reverência a Ti, porque só Tu és digno. Nós não somos nada, nós não somos merecedores nem de estar neste templo, Senhor, mas qual privilégio é estar aqui, e nós queremos Te honrar, Te glorificar por esta oportunidade, Deus. Então pedimos que o Senhor fale com a sua igreja, com a sua noiva neste lugar, que a Tua igreja possa ser ministrada pela Tua verdade, ministrada pela Tua palavra, que nós possamos estar, Senhor, com a nossa mente voltada a Te ouvir, que nós consigamos neste lugar redobrar a nossa atenção, para ouvir a Tua voz, para receber a Tua palavra neste lugar, em nome de Jesus, amém, graças ao Senhor. Amados, confesso aos irmãos, estava falando para o meu filho aqui, que eu tinha preparado uma palavra para ministrar nesta noite, mas quando eu estava aqui fazendo a abertura do culto, isso não acontece muitas vezes comigo, mas hoje aconteceu. Deus falou assim: pode guardar essa palavra, porque não é essa que eu tenho para a minha igreja nessa noite. Eu tenho outra palavra para o meu povo. E aí eu falei: Senhor, qual é a palavra? E o Senhor falou assim: eu sou Jeová Rafá. Ele falou para mim: eu sou Jeová Rafá. E Jeová Rafá é o Deus que cura, é o Deus da cura. E o Senhor falou no meu coração: ministra sobre cura nesta noite. E o Senhor foi muito claro ao meu coração, que eu não vou falar sobre cura interior nesta noite. Eu não vou falar sobre cura da alma, porque Jeová Rafá está relacionado à cura física, à cura do físico. Quando nós lemos esta palavra, amados, nós temos aqui uma história linda. O povo tinha acabado de sair do Mar Vermelho, eles estavam do outro lado. Os soldados de Faraó, o exército de Faraó, já tinha morrido afogado naquele mar. Miriam estava tocando o seu tamborim, cantando, todos adorando, louvando ao Senhor, porque tinha acontecido um milagre. O mar se abriu e o povo passou em pé enxuto para o outro lado. Um milagre aconteceu. A bênção do Senhor aconteceu naquele lugar. E aquele povo estava adorando ao Senhor, glorificando o Senhor, regozijando o Senhor, depois de receber um milagre, depois de receber uma cura. Quantos de nós não fazemos a mesma coisa? Quando estamos diante de uma enfermidade, como estamos diante de um problema, e Deus vem e nos cura, Deus vem e restaura o nosso problema. E qual é o desejo do nosso coração? Vir à casa do Senhor e compartilhar o testemunho daquilo que Deus fez, do milagre que Deus realizou, das bênçãos que Deus deu a nós. Nós temos a alegria em testificar e testemunhar das bênçãos recebidas através do poder de Deus. Não é assim, amados? E quando o tempo passa, que a gente começa a passar por outras lutas, por outras dificuldades, e aí muitas vezes nós nos esquecemos daquelas bênçãos que Deus fez, daqueles milagres que Deus realizou em nossa vida, e nós não temos mais uma palavra de gratidão, nós não temos mais uma palavra de louvor, mas nós temos uma palavra de se queixar, de reclamar o porquê que agora eu estou passando por esta luta, porquê que agora eu estou diante dessa situação, e eu me esqueço que o Deus que me curou continua sendo o mesmo, que o Deus que me restaurou continua sendo o mesmo. Os homens falham, os homens mudam, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. E esta é a palavra de Deus nesta noite para o meu e para o meu coração, para o seu coração. Eles estavam alegres, eles estavam tocando seu tamborim, eles estavam dançando, se alegrando, mas agora eles tinham uma caminhada longa. E essa caminhada era de um deserto até chegar na terra prometida.
Os historiadores dizem que esta caminhada era uma caminhada de aproximadamente 40 dias. Durante 40 dias, 40 noites, eles chegariam até a terra que mana leite e mel. Esse era o propósito. Esse era o plano de Moisés quando levou o povo pelo deserto para atravessar o Mar Vermelho e pelo deserto ir até a terra que o Senhor tinha prometido. Mas agora eles estão caminhando, e aquele sol escaldante, e aquele exército de pessoas caminhando, e as águas que estavam nas suas garrafas começaram a se acabar. E agora eles vão procurar água para beber, eles não acham água para beber. E em vez de eles, com a mesma fé, com a mesma alegria de um Deus que cuidou e protegeu eles para passar pelo mar em pé enxuto, eles, em vez de glorificar, eles começaram a murmurar e a questionar a integridade deste Deus. E começaram a dizer: não tem água aqui, trouxe a gente para morrer de sede nesse deserto. E começaram a reclamar. Aquelas pessoas começaram a questionar por que não tinha água, porque agora eles estavam vivendo numa situação de seca, uma seca terrível. Então nós vemos aqui: mais tarde Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur, e durante 3 dias caminharam para o deserto para dentro do deserto sem encontrar água. 3 dias de caminhada, 3 dias com sede. E eles estavam caminhando. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhe foi possível beber as águas dali, porquanto era amarga. E esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a se chamar Mara. Então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo: que havemos de beber? Que havemos de beber? Então eles estavam questionando: o que nós vamos beber? As águas que tem aqui são amargas. Muitas vezes Deus nos permite passar por situações amargas. Muitas vezes Deus nos permite nos passar por situações difíceis. E quando Deus nos permite passar por situações difíceis, Ele está nos treinando. E quantas pessoas que morrem no deserto, e quantas pessoas que no meio da provação, ele não resiste à seca, ele não resiste à amargura, e ele morre amargo. Ele morre amargo, porque ele não entende que aquele tempo de escassez é um treinamento de Deus, porque Deus tem coisas maiores para você, Deus tem bênçãos maiores para você. Mas há momentos que você vai ter que passar pelo deserto, há momentos que você vai ter que entrar deserto adentro, e não vai ter água, e não vai ter comida, não vai ter ninguém para te dar um golinho de água, não vai ter ninguém para te abraçar, ninguém para te dar um pedaço de pão. E você muitas vezes vai dizer: eu ajudei tanta gente, eu abençoei tantas pessoas, e agora que eu preciso, não tem um filho de Deus para me ajudar. E é neste momento que nós temos que treinar a nossa mente, para não permitir que nosso coração se azede e nós venhamos perder a bênção de Deus, mas que o nosso coração possa estar voltado a confiar, a acreditar que Deus está cuidando de nós diante de todas as coisas que nós tivemos que passar. Todo vento que tiver que passar, você vai passar. Então Moisés fez o quê? Ele clamou ao Senhor. Porque não adianta você resmungar, não adianta você murmurar: olha a situação do Brasil, por que Deus permitiu essa pandemia? Por que Deus permite tantas pessoas morrerem? Agora além dos velhos estão morrendo os novos também, e o vírus está ampliando. O que vai acontecer com a gente? Meu Deus do céu, por que o Senhor permitiu? Em vez de nós clamarmos: Senhor, nos socorre, Senhor, manda cura, Tu és Jeová Rafá, muitas vezes nós só sabemos reclamar e questionar o porquê que as coisas estão acontecendo. É tempo de nós, como igreja, nos colocarmos diante de Deus e clamar ao Senhor, porque a única solução para esta nação ferida, para esta nação doente, é o clamor de uma igreja fiel, é o clamor de uma igreja que crê em Deus e que clama com fé. E Deus vai enviar a cura sobre esta nação, Deus vai enviar a cura sobre as pessoas que estão morrendo, porque Deus é fiel. Nós vemos que
Moisés, quando escuta do povo, ele clama ao Senhor. E o Senhor indicou um arbusto para ele. Indicou um pedaço de lenho. Talvez você possa pensar, o que é isso? E Deus fala, pega esse lenho, joga ele na água. O que tem a ver um lenho com água amarga? Tem coisas que nós não entendemos. E tem coisas, amados, presta atenção nisso, que não é para a gente entender, é para a gente obedecer o que Deus está mandando fazer. Porque muitas vezes nós questionamos Deus, por que isso, por que aquilo outro. Nós não temos que questionar Deus, nós temos que obedecer a direção que Deus está nos dando. Sabe por quê? Deus é Deus. Deus é Deus. E nós precisamos obedecer a voz do Senhor, nós temos que obedecer a palavra do Senhor, e nós temos que caminhar debaixo da verdade do Senhor, e isto é o que nós como igreja temos que fazer. Ele clamou, Deus deu uma direção, então ele pegou, lançou aquele lenho sobre as águas, e estas se tornaram boas para se beber, se tornaram águas potáveis, porque é assim que Deus faz. Nós vemos o caso do rei Jorão. Ele estava indo junto com o rei Josafá para lutar com o exército inimigo, com 3 reis que se levantaram contra ele. Eles estavam no deserto, estava uma seca terrível, não tinha água para beber. E eles perguntaram, tem algum profeta que a gente possa consultar o Senhor? Tem o profeta Eliseu aqui, filho de Safate, então chama ele aqui. E o profeta já foi falando, eu não tenho nada com você, que vai buscar os deuses do seu pai e da sua mãe. Eu estou aqui respeitando Josafá, você não. E então ele falou, então o profeta falou, tem alguém aqui que toca alguma música? Manda tocar. Quando tocou a música, Deus trouxe a revelação. E a revelação é, façam covas. Espera aí, é deserto. É deserto. Fazer cova para quê? Está ficando doido? Os homens vão ficar ainda mais cansados, ainda com mais sede, e vão morrer de sede. Não adianta fazer cova. Mas a palavra de Deus foi, façam covas. Vocês não estão vendo o vento, não estão percebendo o vento, não está parecendo que vai ter chuva, mas esse deserto vai encher de água. Fizeram covas e dormiram. Quando acordaram estava cheio de água. Eles beberam, os animais beberam, e eles não morreram naquele deserto, e venceram aquela guerra, porque eles obedeceram a voz do Senhor, e fizeram covas no meio do deserto. É tempo de a igreja do Senhor obedecer a Deus, porque é melhor obedecer a Deus do que os homens, é melhor seguir a palavra de Deus, do que aquilo que não agrada ao Senhor. Então nós vemos que ele então lançou, aqueles homens beberam daquelas águas. Foi em Mara que Yahvé entregou os israelitas leis e ordenança, e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor. O versículo 26, que é a chave do que eu quero fechar essa mensagem aqui, diz assim: declarando, se ouvires atento a voz de Yahvé teu Deus, e fizeres o que é reto diante de teus olhos, se deres ouvidos aos teus mandamentos e os guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou Yahvé, aquele que te sara, aquele que te restaura. Eu sou Jeová Rafá. Eu sou Jeová Rafá, o Deus da cura. Então a igreja do Senhor precisa se mobilizar em oração, porque a cura do Senhor vai chegar sobre esta cidade, a cura do Senhor vai chegar sobre São Paulo, a cura do Senhor vai chegar sobre o Brasil, sobre as nações do mundo. Mas nós precisamos crer, confiar na palavra de Deus. Olha o que Deus disse: nenhuma enfermidade virá. E olha a comparação: jogue o lenho sobre a água, obedeça a minha voz, e as águas se tornaram doces. Mais uma vez o Senhor diz, porque aquele lenho estava representando as leis, estava representando obedecer às leis.
E agora, depois que os homens beberam daquela água e que foi apresentado as leis para aquele povo, o Senhor disse: se vocês obedecerem às minhas leis, os meus mandamentos e os meus juízos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês as que veio sobre o Egito. O que o Senhor está dizendo: nenhuma praga vai vir sobre a igreja, nenhuma praga vai vir sobre a tua família, nenhuma praga vai vir sobre a sua casa, se você decidir obedecer a palavra de Deus, se você decidir viver pelos princípios sagrados, nenhuma enfermidade virá sobre você. E além disso, Deus vai te usar para imunizar muita gente, para levantar as mãos e curar os que estão enfermos, porque essa é a promessa do Senhor. No Salmo 103, versículo 3, a palavra diz assim: que Ele é aquele que perdoa todos os nossos pecados e que sara todas as nossas enfermidades. Então a palavra diz que Ele sara quantas enfermidades, igreja? Quantas? Todas as enfermidades. Não existe enfermidade incurável para Deus. É tempo de a igreja do Senhor parar de ter medo e começar a confiar mais no Senhor e usar a autoridade que Deus te deu, levantar as tuas mãos como profeta e começar a profetizar sobre esta nação, a cura, a restauração das famílias, profetizar que o nosso país vai voltar a ter um tempo de cura, um tempo de restauração, que a economia do nosso país será restaurada. É tempo de a igreja do Senhor clamar. Em Isaías 43 fala que pelas pisaduras dele nós somos sarados. Capítulo 43 de Isaías, versículo 5, diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, porque Jesus levou sobre si na cruz as nossas dores e as nossas enfermidades. Sobre a cruz Ele já levou as nossas enfermidades, Ele já levou as nossas dores. Então nós não podemos mais aceitar as enfermidades, nós não podemos mais aceitar as dores, porque Jesus já levou sobre a cruz. E se Ele já levou sobre a cruz as nossas enfermidades, nós não podemos aceitar que nenhuma enfermidade continue em nossa casa. É tempo de nós nos posicionarmos como igreja e de crermos que Deus está levantando uma geração de filhos e filhas, de servos e servas, de homens e mulheres que vão servir o Senhor. Em Tiago capítulo 5, Tiago capítulo 5, eu vou ler essa palavra para você. Capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 12. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento, seja suficiente a vossa palavra. Sendo sim, que seja sim; quando não, que seja não. Procedei assim, para não cairdes em condenação. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre as pessoas enfermas, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Essa é a promessa de Deus, amados. Essa é a promessa de Deus para a sua igreja. Tem alguém enfermo? Chama os presbíteros, faça a oração da fé. Deus vai curar, Deus vai restaurar. É tempo de nós tomarmos posse dessa palavra. É tempo de nós nos apropriarmos desta palavra e cremos no milagre, cremos na graça do Senhor, cremos que Ele é poderoso para restaurar. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas já à beira da morte, que no ministério de Jesus foram curadas. Pessoas coxas que se levantaram, pessoas cegas que enxergaram, pessoas surdas que ouviram, pessoas que já estavam mortas e uma de 4 dias e foram ressuscitadas.
E quando Jesus estava com seus discípulos, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide. Quando ele diz isso, portanto ide, ele está transferindo esta autoridade sobre a igreja, dizendo para a igreja: o que eu fiz, vocês também podem fazer. E ele diz na palavra dele, que se nós tivermos fé, faremos as obras que ele fez, e ainda maiores. Ainda maiores. É tempo de nós como igreja cremos nisso. Confiarmos que uma unção de cura está neste lugar. Uma unção de cura está neste lugar, neste bairro, nesta igreja. E através da unção que está nesta igreja, nós vamos clamar e muitas famílias serão restauradas. Muitas famílias serão curadas pelo poder da palavra e pelo poder do nome de Jesus. Você que está em casa, eu não sei em que cidade você está assistindo essa live, mas eu quero dizer sobre a sua vida. Talvez você está enfermo, talvez você está acamado, talvez a situação é difícil, desenganado pela medicina. Eu quero declarar que hoje está chegando na sua casa uma unção de cura, porque Jeová Rafá está entrando aí na tua casa para te curar, para te restaurar. Então não tenha medo, tome posse da tua bênção, porque hoje Deus está te curando. Irmãos, eu não planejei falar nada disso. Eu ia pregar Gênesis 26, e Deus falou: não é esse texto. E eu fecho aqui, porque eu não vou falar mais o que Deus mandou eu falar. Tome posse dessa palavra. Ele quer te curar, e além de te curar, Ele quer te usar para curar outros. Quando Jesus, porque muitos estavam admirados com o ministério de Jesus, e quando Jesus levantou a comissão dos 70, Ele disse: saem de 2 em 2. Eles saíram de 2 em 2. E quando eles voltaram com o relatório, eles estavam muito alegres por ver que muitos milagres aconteceram, muitas curas aconteceram. E eles começaram então a testificar de muitos milagres que aconteceram ali, através da vida deles. Pessoas curadas, coxos andando, pessoas que estavam endemoniadas sendo libertas. E eles entenderam que o negócio não era apenas com Jesus fisicamente, mas Jesus estava preparando para que todos pudessem entender que Ele nos escolheu, e nós somos cristãos. Nós somos cristãos. E quem são os cristãos? Os cristãos são pequenos cristos, aqueles que vão replicar o ministério de Jesus na terra, e que vão levar a cura, que vão levar milagres sobre todos os lugares. E Deus está esperando que uma geração de servos e servas dele se levante para acreditar e confiar que Ele está levantando uma geração de pessoas que vão curar e restaurar aqueles que estão perdidos. Fique de pé, aplaudindo a Jesus. Nós vamos orar com fé. Aplauda ao Senhor com fé. Se você está enfermo, põe a mão no teu coração.